E aí, JBB, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus para mim e para vocês. E eu quero começar esse vídeo dizendo para você que Deus, Ele é especialista em recomeços. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer com a gente é nos encorajar e nos impulsionar a recomeçarmos as coisas. E hoje eu quero falar um pouco sobre como recomeçar a nossa fé. A gente tem passado por um tempo muito difícil, a gente tem passado por tempos difíceis, de crises, de pandemia, temos tido perdas lastimáveis, coisas que a gente não espera, e é sempre muito difícil a gente se deparar com esse tipo de coisa e recomeçar. Da onde a gente tira força para a gente começar a recomeçar? Da onde a gente tira força para a gente prosseguir? Da onde a gente tira força para poder entender qual é o sentido disso tudo que está acontecendo com a gente? Mas eu quero dizer para você que existe solução, existe uma saída e Deus é especialista em recomeços. E eu queria compartilhar com vocês a palavra que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, e nem desanimem. Não se cansem e nem desanimem. Existem alguns passos que a gente precisa fazer para recomeçar a vida, para recomeçar a nossa fé, para recomeçar aquilo que nós temos dentro de nós e muitas vezes nós nos desanimamos. A gente fica desanimado com esse tipo de coisa. Existem algumas coisas que Deus pode nos ajudar e esse texto vai nos ajudar muito nisso. A primeira coisa que eu queria encorajar você, nesse tempo de recomeço, nesse tempo de retomada, busque ajuda. Para você recomeçar a sua fé, para você recomeçar de onde parou, você precisa buscar ajuda, não ande sozinho. Esse trecho de Hebreus começa dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. O escritor está falando aqui de gente que está vendo o nosso esforço, gente que está vendo o que a gente está fazendo, gente que está querendo nos apoiar. Eu fico imaginando, por exemplo, quando você pega aquelas maratonas que ficam aquelas pessoas nas calçadas, nos corredores, apoiando aqueles corredores para que eles prossigam, para que eles não desistam. Como é bom quando você vai conversar, por exemplo, com um maratonista, quando ele ouve aqueles gritos do tipo: vamos lá, você vai conseguir, você vai chegar até o final. Essas são as nuvens de testemunhas que estão ao nosso redor. Então, busque apoio. Você quer recomeçar a sua fé? Está difícil você realmente entender tudo o que está acontecendo e ter força para se levantar, para levantar da sua cama, para se conectar com Jesus novamente. Busque apoio, busque ajuda, não ande sozinho. A igreja ela é um modelo, um sistema, entre aspas, incrível, moldado e feito por Deus para que nós não andemos jamais sozinhos. Igreja e comunidade tem tudo a ver. Deus é tão comunidade, gente. Deus ama tanto a comunidade que nem Ele decidiu andar sozinho. O próprio Deus, Ele é a comunidade. O próprio Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eles se conectam, eles se falam, eles se ajudam. Entre eles existe aquilo que o Tim Keller chama de dança, existe uma sintonia entre eles. Então, entre o corpo de Cristo também existe sintonia e Deus quer que você busque ajuda para que você possa recomeçar a sua fé. A segunda coisa que esse texto nos encoraja, o que você precisa e eu também preciso para recomeçarmos a nossa fé elimine o peso. Elimine o peso das suas costas, elimine aquilo que está pesado, elimine aquilo que te atrapalha. O escritor fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Pare para pensar, ele está falando sobre o pecado e ele está falando sobre coisas que nos atrapalham. Que coisa interessante, né? Existem coisas que não são necessariamente pecado e nos atrapalham. Para pensar nisso. E sabe de uma coisa? Às vezes eu acho que aquilo que nos atrapalha e não é pecado, chega a ser pior que o pecado. Sabe por quê?
Porque o pecado ele tem uma solução objetiva e pontual. É Cristo. Cristo morreu por nós. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para o pecado existe solução. É Cristo, é Jesus. Mas às vezes, para o peso que nós colocamos nas nossas costas, é muito difícil a gente encontrar e buscar a solução necessária para isso. Então, elimine os pesos que estão nas suas costas, o peso que está nas suas costas, o peso que deixa você triste, que deixa você amargurado, o peso que coloca você para baixo. Livre-se disso. A palavra está dizendo para você se livrar, ou seja, faça o quanto antes esse trabalho na sua vida de se livrar de tudo aquilo que atrapalha você de prosseguir, para que você possa recomeçar a sua fé. Terceiro, corra. Olhe para frente. O escritor de Hebreus está dizendo que nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente precisa olhar para Ele, pela alegria que fora proposta a Ele. Ele chegou até o final. Então o que o escritor está dizendo é o seguinte, olha, terceiro ponto para você recomeçar a sua fé, olhe para frente, não olhe para trás, não olhe para os lados, não se desvie daquilo que Deus falou para você. Se um dia Ele falou algo para você, se Ele falou que ia cumprir algo na tua vida, se foi Ele que falou, Ele vai cumprir, mas corra e olhe sempre para frente. Eu costumo dizer que um elemento essencial para a nossa fé é você viver a tua vida com o final dela em mente. Então, passe a partir de hoje, como parte do recomeço da sua fé, da retomada da sua vida com Deus, a viver a sua vida com o final em mente, porque o final da nossa vida é algo muito bom. Deus já nos deu o spoiler do que vai acontecer com a gente. Nós iremos para um lugar onde não teremos mais dor, não teremos mais choro, não teremos mais pranto, não teremos mais pandemia, não teremos mais nada disso que nos assola hoje. Um dia, essa era vai chegar na nossa vida. E o que o escritor de Hebreus está nos encorajando é: viva a sua vida hoje com o final dela em mente. Corra em direção a Cristo. Lembre-se daquele que já esteve no nosso lugar, que já sofreu o que a gente sofre, muito mais do que a gente sofreu, e mesmo assim foi até o final, morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna. E por último, para você recomeçar a sua fé, recomeçar essa vida, tratar esse tempo novo como um tempo de retomada na sua vida, não se desanime. Não desanime, não desista. Ele termina esse trecho do capítulo 12, ele termina esse trecho dizendo o seguinte: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanime. Existe uma promessa de Deus para nós, de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus está chamando hoje você para caminhar com Ele. E quando Ele chama você para caminhar com Ele, Ele te dá todos os recursos necessários para que isso aconteça. É mais ou menos como se alguém chegasse para você e falasse assim: meu amigo, vamos viajar ao mundo hoje? Imagine que você chegue para essa pessoa e fala assim: olha, eu queria muito viajar o mundo com você, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho roupas, eu não tenho passaporte, eu não tenho passagem, eu não tenho nada. E essa pessoa chega para você assim: quem disse que eu estou pedindo para você ter tudo isso? Se eu que estou te chamando para viajar ao mundo comigo, eu já providenciei isso tudo para você. Você só precisa saber de quê? Dizer o sim para mim. Deus, Ele tem uma viagem incrível para mim e para você. Deus está nos chamando para viajar pelo reino, não é nem pelo mundo, é muito mais do que isso. Deus nos convida a viajarmos pelo reino. E às vezes a gente está assim: Deus, eu não posso, eu tenho isso, eu tenho esse peso nas minhas costas, eu não consigo, eu tô desanimado, eu tenho dificuldade para renovar a minha fé no Senhor. E talvez Deus esteja dizendo para você hoje o seguinte: cara, tudo isso que você precisa, eu tenho. E mais, tudo isso que você precisa está dentro de você. A única coisa que eu quero que você faça é dizer para mim se você quer ou não. E eu espero que hoje a resposta que você tenha para Deus é: Deus, eu quero recomeçar. Eu não tenho nada que vai me levantar, fazer levantar da cama. Eu estou desanimado, eu não estou com forças para sequer saber para onde eu vou. Mas se o Senhor tiver todos os recursos, se o Senhor me der força, se o Senhor me ajudar a olhar a vida com o final em mente, sim,
eu quero viajar pelo reino e eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Hoje é dia de recomeço. Ele é o especialista em recomeços e hoje Ele chama você para recomeçar, para buscar apoio, para se livrar de todo e qualquer peso, para simplesmente olhar para frente e correr e para jamais desanimar. E tudo que você precisa para que essas coisas aconteçam está com Ele e Ele está colocando na mesa e oferecendo para você. Que Deus abençoe a sua vida e que hoje seja um tempo para você recomeçar a sua fé. Um grande abraço, um abraço demorado. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar mais um culto de louvor a Deus. Estamos no mês da juventude e nesse momento eu peço a irmã Daiana que faça uma oração. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos dar início ao culto fazendo a nossa oração. Senhor, eu oro para Ti neste momento, que o Senhor venha guiar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos seguir aquilo que o Senhor vem nos ensinar cada dia, que possamos ter gratidão por todas as bênçãos que o Senhor nos dá diariamente e que tenhamos paciência para poder entender o Seu chamado, a Tua misericórdia e sermos gratos e muito felizes por Tua vontade em nossa vida. Meu Senhor, a minha oração é que eu seja feliz e que todos nós sejamos felizes com a Tua vontade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós temos um tema e uma divisa. Nosso tema é recomeçar. E a nossa divisa está em Lamentações 3, de 21 a 23, que diz: Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nesse momento, vamos ouvir um louvor a Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você crê nisso? As palmas! Se entrega a Ele! Se entrega a Ele! As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Declare: eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer. 1, 2, 3, sim! Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Você pode declarar: mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Oh, as palmas do povo de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Declare: eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso. Você pode sair do chão e dizer: 1, 2, 3, 5. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo
mais de Deus. Você pode adorar o nome dele. Pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Você pode dizer mais alto? Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Oh Senhor, muito mais de ti, Pai, muito mais de Deus. Amém. Nesse momento, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Isaías 43, 18 e 19 com a irmã Beatriz. Boa noite, graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma nova coisa, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Amém. Nesse momento, vamos ouvir mais um louvor a Deus. Mesmo que alcance um alto lugar e ganhe o mundo, nada vai se comparar. Nada vai se comparar. Então seja todas as escolhas, então seja todo sonho que carrego em mim, o que faz bater meu coração. Então seja luz em meu caminho, pra que eu veja que não é sozinho o meu andar, e a cada passo eu vejo a tua mão. Se satisfaz só o meu coração, fica um vazio, nada vai se comparar. Nada vai se comparar ao seu amor. Então seja todas as escolhas, então seja todo sonho que carrego em mim, o que faz bater meu coração. Então seja luz em meu caminho, pra que eu veja que não é sozinho o meu andar, e a cada passo eu vejo a tua mão.
Agora, a irmã Manu vai fazer uma oração para finalizar e entregar a palavra ao pregador da noite. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e pedimos para que nesse momento o Senhor abençoe o pregador da palavra, que o Senhor esvazie ele de si, Pai, para que o Senhor possa usá-lo, falar através dele, que o Senhor prepare os nossos ouvidos e os nossos corações, Pai, para que não só recebamos a palavra, como também deixemos o Senhor nos transformar através dela, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu espero em Cristo Jesus que você e a sua família estejam gozando de paz e de tranquilidade interior. Meus amados irmãos, meus amigos, boa noite. Eu estou muito feliz em estar hoje aqui nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, para dar continuidade à mensagem que nós iniciamos domingo à noite. No mês da Juventude Batista do Brasil, nós estamos trabalhando Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23. O texto nos diz assim, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23, que diz assim, eu uso a tradução bíblica Almeida, século 21. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, nosso bondoso Deus. Que o Senhor se digne em fazer-nos compreender a sua palavra a tal ponto de podermos colocá-la em prática no nosso viver diário. Foi criado o tema, a partir desse texto, recomeçar. E como eu falei no domingo próximo passado, é tão abrangente esse texto, é tão abrangente esse tema, que fica difícil a gente escolher em qual área trabalhar. E eu acredito que Deus colocou no meu coração falar sobre recomeçar relacionamentos quebrados. Sim, relacionamentos interpessoais que foram quebrados por alguma razão. Vamos tratar disso, especialmente no contexto familiar, durante todo o mês de agosto. Bem, a palavra de Deus, evidentemente, ela sempre é para nós todos, sem exceção. No entanto, acredito que Deus quer tratar com você, que quebrou o seu bom relacionamento com o seu irmão ou com a sua irmã. Especialmente você, que está de mal com o seu irmão ou com a sua irmã. E eu não me refiro aqui dos domésticos na fé. Eu não estou falando aqui da irmandade da igreja local. Não. Eu não estou falando aqui dos irmãos da igreja. Eu estou falando aqui dos chamados irmãos de sangue. Sim, aqueles irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Irmãos legítimos, como nós gostamos de dizer, que por algum motivo estão magoados, estão feridos, estão de mal, intrigados uns com os outros. É sobre isso que eu quero falar. Ora, o que leva um irmão, uma irmã, ficar de mal um com o outro? E quando nós paramos para pensar sobre isso, muitas coisas nos vêm à mente, o que pode. Casos que eu já presenciei, casos que eu já vi e casos que eu já ouvi falar. O que leva irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a ficarem de mal uns com os outros?
O que leva irmãos a ficarem magoados, feridos, a se tratarem asperamente e, em muitos casos, ficarem até sem dirigir a palavra um para o outro? O que leva a isso? Por que isso acontece? Escute. Uma mentira pode levar irmãos a ficarem de mal. Uma brincadeira de mau gosto. Está ali a família, todo mundo reunido tal, e um diz uma palavra, uma brincadeira, uma piada, sei lá, alguma coisa de mau gosto com o outro, e por causa só de uma palavra, aqueles irmãos ficam de mal um com o outro. Um negócio. Por exemplo, um dinheiro emprestado. Né? O irmão pega um dinheiro emprestado com o seu irmão e não devolve. Isso pode levar o seu irmão a ficar de mal. Por exemplo, o uso de cartão de crédito. Ei, me empresta aí teu cartão de crédito, quero comprar um negócio ali e tal, e você empresta o seu cartão de crédito, né? Ou o teu irmão empresta o seu cartão de crédito para você, faz lá a compra e você não cobre no dia da fatura. Isso pode levar irmãos a ficarem de mal. Coisas simples do dia a dia. Mas outra coisa também que pode levar irmãos a ficarem de mal é ciúmes. Sim. Um acha que os pais gostam mais dos outros ou do outro do que dele. Aí o irmão fica enciumado. Né? Fica aquela coisa ruim no seu... Ele pode não dizer nada para ninguém, mas ele fica ali com aquele mau sentimento por seu irmão, por causa de ciúmes. Agora, outra coisa gravíssima, inveja. Sim, tem irmão que tem inveja um do outro. Um acha que o seu irmão, a sua irmã, é mais bem-sucedido, mais bem-sucedida do que ele. Não, meu irmão, tal, minha irmã, né, vive assim, e eu nessa miséria toda, não sei o quê, e tal, e tal. Inveja. Isso pode levar irmãos a ficarem de mal. Mas também tem outra coisa, também gravíssima, traição. Você acredita que existem irmãos que se envolvem com os cônjuges uns dos outros? Sim. Né? O cara que se envolve com a esposa do irmão dele. Tem casos. Né? A mulher que se envolve com o marido da irmã. E em alguns casos chega a nossa linguagem popular que diz toma. Um toma o marido da outra e o outro toma a esposa do outro e vira uma confusão exacerbada. Traição pode fazer com que irmãos fiquem de mal um com o outro. Pasmem vocês, até questão religiosa. Você sabia que tem irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né, que não se dão bem por causa de religião? Sim, irmãos até intrigados por causa de religião. Né? Um é de uma religião e outro é de outra religião e eles não se topam, não se dão bem, né, por causa do fator religião. Agora, meus amados irmãos, na minha ótica, na minha ideia pessoal, eu acho que uma das coisas que mais causa divisão chama-se herança. Sim, herança. Existem muitos irmãos que estão intrigados, pasmem vocês, irmãos que se tornaram inimigos, né? Como diz o adágio popular lá do meu povoado, do meu interior, inimigos de felabof, por causa de herança. Sim, por causa de herança. O pai e a mãe morreram, deixaram uma coisinha ali e os irmãos não se entendem na divisão e ficam aquela coisa e remoendo e entra justiça e entra confusão. Pasmem vocês, entra até morte pelo meio. Há casos, é claro. Né? Então tudo isso causa, né, mal-estar entre irmãos. Estas e muitas outras coisas podem levar ao rompimento de relacionamento entre irmãos. A parte mais difícil,
quando se quebra o relacionamento entre irmãos, a parte mais difícil, meus queridos, é recomeçar. A parte mais difícil é recomeçar sem ficar mágoa. A parte mais difícil é reatar a amizade sem ficar resquícios. É a parte mais difícil. Isso me faz lembrar da história de dois irmãos gêmeos que a Bíblia conta. Lá em Gênesis capítulo 27. Abra aí a Bíblia, em Gênesis capítulo 27. Quando você chega em Gênesis capítulo 27, você vai encontrar a história de dois irmãos gêmeos, né, que vocês conhecem muito bem, Jacó e Esaú. E essa história aqui, irmãos, ela é impressionante por muitas razões, mas sobretudo por causa de enganação, inveja, ambição. Olha só, Esaú nasceu, a mãe estava grávida dos dois. Esaú nasceu e seu irmão Jacó veio agarrado no calcanhar dele. A Bíblia diz isso com muita clareza. Jacó já veio agarrado no calcanhar do seu irmão. Esaú, como nasceu primeiro, foi considerado o primogênito. E naquela época, seu primogênito tinha muito valor. Por quê? Porque as famílias viviam em clãs. O pai, a mãe, os irmãos, todos casados com as suas famílias, vivendo numa espécie de acampamento, numa espécie de clã ali, juntos. Quando o patriarca morria, o primogênito era quem ficava com o direito de tudo, de toda a herança. Os mais novos teriam que servir o irmão mais velho que ficou no lugar do pai. Era assim que acontecia naquela época. Então, o fato de Esaú ter nascido primeiro fez com que ele fosse considerado, evidentemente, o primogênito. Então, com o direito da primogenitura, ele teria como herança tudo que seu pai tinha, inclusive os filhos dos seus pais. Então, ele seria o chefe, ele seria o dono de tudo e os seus irmãos estariam sujeitos a ele. A história bíblica diz, e se é bíblica é verdadeira, a história diz que Jacó roubou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. É bem verdade que Esaú não estava ligando muito para esse negócio de direito de primogenitura. É tanto que ele negociou. E aí o Jacó, esperto, né, que o nome Jacó significa usurpador, enganador, o Jacó, ele compra o direito de primogenitura do seu irmão. E mais tarde, o Jacó, ele engana seu pai Isaque e foi abençoado no lugar do Esaú. Pense numa confusão que deu. A confusão foi grande. E quando você chega em Gênesis capítulo 27, versículos 41 a 45, que eu quero ler aqui para você, olha só o que é que diz. Então Esaú passou a odiar seu irmão Jacó por causa da bênção com que seu pai havia abençoado e disse consigo, olha o que o Esaú planejou. Os dias de luto por meu pai estão chegando, ou seja, meu pai vai morrer por velhice e nós vamos ficar de luto por ele. Então matarei meu irmão Jacó. Era a ideia de Esaú. E relataram isso a Rebeca, a mãe deles, essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Por isso ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe, teu irmão Esaú está
se consolando, planejando matar-te. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa do meu irmão Labão em Harã, ou Padã Harã, e demora-te lá alguns dias com ele, até que passe o furor, a raiva de teu irmão, até que se acabe a ira de teu irmão contra ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque ficaria eu sem meus filhos num só dia? Então ela ficou extremamente preocupada em perder os 2 filhos. Pois bem, Esaú passou a odiar o seu irmão de tal forma que planejou matá-lo. Esaú só estava esperando o seu velho pai Isaque morrer, de velhice, passar os dias de luto para então se vingar do seu irmão Jacó. Jacó foge para a casa de Labão, seu tio, irmão da sua mãe. E lá fica por anos, sem ter coragem de voltar para sua terra natal em Canaã, com medo da reação do seu irmão Esaú. Porém, o tempo passou, e quando você chega em Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 4, você vai encontrar o encontro de Jacó com Esaú. Como é que foi esse encontro? Depois de tudo isso, olha só como é que foi o encontro. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Já imaginou o medo que Jacó estava? Então, repartiu os filhos entre Lia, ou Leia, Raquel e as suas 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Lia ou Leia e seus filhos, e lá atrás colocou Raquel com José por último. Como quem diz assim, se meu irmão Esaú começar a matar todo mundo, a minha amada Raquel com meu filho amado José vão ficar lá atrás e eles vão poder escapar. Jacó estava apreensivo. Ele mesmo passou à frente deles. Jacó então foi para a frente de todo mundo. Inclinou-se ao chão 7 vezes até chegar perto de seu irmão Esaú. É incrível isso aqui. Versículo 4. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram juntos. Ah, meus amados irmãos, que história incrível! Que história incrível! Os irmãos que até então estavam com graves problemas, os irmãos que estavam com seu relacionamento rompido há anos, por inveja, traição, mentira e fraude, agora eles se reencontraram. E eles se reencontraram com uma ideia: nós vamos recomeçar o nosso relacionamento. Ora, e para recomeçar, o que foi preciso? Para relatar o que foi preciso, houve reconhecimento de erro. Né? Aquele Jacó que se inclinou no chão, se dobrou até o chão, né? A Esaú, ele considerou-se mais errado do que o seu irmão. Então ele reconheceu o erro. Os dois estavam errados. Os dois estavam errados. Quando 2 irmãos ficam de mal, os 2 estão errados. Mas a culpa sempre recai sobre um se torna mais culpado do que o outro. E neste caso, a culpa recaía mais sobre
os lombos de Jacó. Por isso foi ele quem se dobrou perante Esaú 7 vezes. Houve o que mais aqui para recomeçar? Houve humildade. Houve humildade, né? Jacó foi humilde em se dobrar diante do seu irmão Esaú. Esaú, né? Que quem conhece a história sabe que Esaú sempre foi peralta. Tem até uma novelazinha na Record que está passando essa história e é muito interessante. Tem coisas fantasiosas, mas também tem coisas bíblicas muito legais, né? O Esaú sempre mais eufórico, sempre mais selvagem. O Esaú também teve a humildade quando viu o seu irmão. Houve o que mais? Né? Houve coragem. Irmãos, coragem para enfrentar a realidade. Tipo assim, nós estamos com problemas, mas nós vamos resolver o problema. Houve então coragem. Essa coragem partiu mais de Jacó em encarar o seu irmão a quem ele havia prejudicado. O que houve mais para fazer a reconciliação entre os dois? Houve liberação de perdão. Liberação de perdão. O Jacó, é que eu não li o texto todo, mas você vai ler, é claro. O Jacó trouxe presente sem fim para o seu irmão Esaú. E o Esaú disse, não, mas eu tenho já, meu irmão. Eu já tenho muitas riquezas aqui, não precisa não, meu irmão, você me dá isso aí. Mas o Jacó fez questão que ele aceitasse, porque Jacó estava entendendo que se ele não aceitasse, Esaú não o teria perdoado. Por isso Jacó fez questão de ele aceitar todos os presentes. O que houve ali, para recomeçar, houve liberação de perdão. Liberação de perdão. Tanto Jacó perdoou seu irmão Esaú, como Esaú perdoou o seu irmão Jacó. Ambos se perdoaram. Mas o que tudo isso tem a ver comigo hoje? E o que tudo isso tem a ver com você, meu amado irmão, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que está a nos ouvir agora? Ora, conosco, que não temos problemas de quebra de relacionamento com os nossos irmãos, comigo e com você que estamos vivendo bem entre os irmãos, não há guerra, não há conflito, não tem nenhum intrigado um com o outro. Para nós que estamos vivendo bem com os nossos irmãos de sangue, fica aqui a lição para nós termos cuidado para não deixar isso acontecer conosco. Sim, eu estou de bem com os meus irmãos, mas se eu não tiver cuidado por causa de uma besteirinha, eu vou ficar de mal com meu irmão, com minha irmã. Então fica a grande lição, para que eu não venha trair meu irmão, para que eu não venha trair minha irmã, para que eu não venha deixar um negócio, né, que envolva dinheiro, atrapalhar o meu relacionamento com os meus irmãos. Para que eu não venha, meus queridos irmãos, e para que você não venha, nós que estamos de bem com os nossos irmãos, para que a gente não venha deixar com que um pedaço de terra que os nossos pais deixaram para nós, alguma coisinha, uma casinha, seja lá o que for, umas cabeças de criação, venha criar um problema entre nós. Fica a lição, meus queridos. Vamos ter cuidado. Para nós que estamos bem com os nossos irmãos de sangue, nós precisamos ter cuidado. Fica aqui a lição, cuidado, porque eu não sou melhor do que ninguém para que isso não possa acontecer comigo. Então eu vou ter que ter cuidado, eu vou ter que ter prudência, eu vou precisar ser vigilante para que isso não venha acontecer comigo. E também você precisa ter esse cuidado para que isso não venha atrapalhar, ofuscar o nosso bom relacionamento com os nossos irmãos. Por isso, meus queridos, nós temos que lembrar, isso aqui pode acontecer com as melhores famílias. Vamos ter cuidado. A grande lição e aplicação prática para você que está tendo problema de quebra de relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã. Você que está de mal, por algum motivo desses aqui que nós já falamos ou outros que nós não mencionamos.
O que fica para você aqui de lição? Que está de mal com seu irmão. Para você que está há anos magoado com seu irmão. O que você pode fazer, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? O que você pode fazer para reatar o seu bom relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã, que você está magoado faz décadas, que você tem raiva, talvez esteja até odiando seu irmão, a sua irmã por alguma coisa. O que você deve fazer, meu amado irmão, para você que está há anos sem dirigir a palavra para o seu irmão, para a sua irmã? Ou você que convive na mesma casa com o seu irmão, com a sua irmã, mas são ásperos. São ásperos. O que fazer? O que é que você precisa fazer? Eu digo, olha, a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite é que já passou da hora de você tomar a decisão de recomeçar o seu relacionamento com seu irmão, com a sua irmã. Sim, passou da hora. Tome a iniciativa. Ah, mas foi ela que me feriu, foi ela que me fez o mal. Não, eu estou dizendo, né? Eu entendo que Deus está querendo que você tome a iniciativa de procurar o seu irmão ou a sua irmã. Sim, você procurar. Se você não puder chegar pessoalmente, encarar seu irmão, a sua irmã, que estão de mal, se você não puder pessoalmente, se por alguma razão geográfica estiverem longe demais um do outro, né, geograficamente, um estiver num estado e outro em outro estado, e você não poder ver pessoalmente, a gente tem comunicação demais. Pega o celular, pega o telefone, faça uma ligação, procure seu irmão, procure sua irmã, mande uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, mande uma mensagem, sei lá por aonde, mas mande, procure, tome a iniciativa. E um detalhe, não se preocupe com a reação que ele vai ter ou que ela vai ter. Faça a sua parte, procure. Porque mesmo se seu irmão, se sua irmã rejeitar esse recomeçar, você vai se sentir melhor. Só pelo fato de você ter ido procurar seu irmão e a sua irmã. Você vai tirar um peso, um fardo das suas costas. Faça isso, meu amado irmão. Faça isso, minha amada irmã. A vida é tão curta. A vida é tão curta. O tempo passa tão ligeiro, tão depressa, que não vale a pena, meus amados irmãos, nós ficarmos de mal com os nossos irmãos. Nós ficarmos sem falar com os nossos irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ou filho do pai, ou filho da mãe. Você não precisa se preocupar com a reação dele ou dela. Tome a iniciativa. Agora, você vai precisar da ajuda de Deus. Ore a Deus. Faça uma prece a Deus do jeito que você sabe, pedindo duas coisas. Primeiro, peça humildade. Senhor, me dê humildade para eu reconhecer os meus erros. Ou me dê humildade para, mesmo que eu tenha sido ferido, ferida, eu ter a humildade de procurar meu irmão, minha irmã que me feriu. Me dê humildade, Senhor. Me dê humildade para reconhecer que eu estou errado, que eu errei com o meu irmão, com a minha irmã. Ou me dê humildade para que mesmo eu tendo sido prejudicado, eu ter agora outra coisa aqui, que você deve pedir a Deus, coragem. Coragem para tomar iniciativa. Senhor Deus, me dê humildade e coragem para ser perdoado, perdoada ou para liberar perdão. Faça isso. A vida é tão curta. Não deixe que seu irmão, a sua irmã morra, vocês de mal. Não faça isso. Não faça isso. Eu quero orar por você.
Eu quero pedir a Deus por você, para que Deus esteja dando coragem e humildade para você perdoar ou liberar perdão. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és bondoso, amoroso e longânimo. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, louvando e bendizendo o Teu nome, ó Deus, e tratando de relacionamentos quebrados. Pai, eu oro por esse irmão, essa irmã, que está magoado, ferido, ferida, por seu irmão, por sua irmã. Que estão, ó Deus, com um relacionamento quebrado. Pai, tens piedade deles. Dá a eles humildade e coragem para procurar um ao outro. Para, ó Deus, perdoar e liberar perdão. Meu Deus, tens piedade por amor do Teu nome. Eu oro sabendo que o Senhor é capaz de fazer mais do que pedimos ou imaginamos, pois eu oro em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, o nosso próximo encontro será domingo de manhã, uma programação especial dirigida pelos nossos jovens, aqui no canal da igreja no YouTube. Às 9 horas da manhã, nós teremos os jovens dirigindo a programação, fazendo a ministração da palavra de Deus no domingo de manhã. E no domingo à noite, se Deus me der vida e saúde, se Deus quiser e permitir, eu estarei aqui ministrando a palavra de Deus no púlpito da igreja para os irmãos e amigos que estiverem presencialmente e também para os amigos que estiverem online no nosso canal. Um forte abraço e até no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.